Pessoal, hoje nós vamos aprender o que são ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Nós podemos falar que dois ângulos são consecutivos quando eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. E dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e, observe bem aqui, eles não possuem pontos internos comuns, ok? Mas como assim, professora? Então, nós vamos analisar aqui esses ângulos, tá bom? Observe esse ângulo aí. Nós temos o ângulo aqui, ó, MOT. Vou colocar em outra cor para vocês conseguirem visualizar melhor. Nós temos esse ângulo aqui, MOT, tá? Então, vamos escrever para a gente conseguir visualizar. MOT, ok? Com o chapeuzinho aqui no O, porque o O é um vértice. Então, a gente analisa assim, MOT, beleza? Agora, nós temos o MOA. Então, aqui, MOA. MO e o A, ok? Então, vamos colocar aqui o ângulo MO, não esquecendo o chapeuzinho no vértice, MOA. Peraí, deixa eu consertar, MOA, beleza? E o terceiro e último ângulo que nós temos aqui é o AOT, tá? AOT. Beleza assim? São três ângulos que nós temos aqui. Mas quais são consecutivos e quais são adjacentes? Então, vamos analisar. Para serem consecutivos, os dois ângulos precisam ter o mesmo vértice e um lado em comum. Então, vamos analisar primeiramente o ângulo MOT e MOA, tá? Eles têm o mesmo vértice? Então, vamos analisar. Observa aqui o ângulo MOT. Esse é o ângulo aqui, MOT, beleza? Agora, vamos analisar o MOA. Nós temos aqui, ó, MOA. Eles têm o mesmo vértice? Ambos têm o mesmo vértice? O O? Tem, né? Então, já temos um ponto aí. E vamos analisar, então, se eles têm um lado em comum? Eles têm um lado em comum, né? Qual lado é em comum? É o OM, né? Então, ambos têm esse lado aqui, ó, esse OM, ó. Se eu for analisar MOT e MOA, ambos têm o lado OM, beleza? Então, eles são adjacentes? São adjacentes. Eles têm o mesmo vértice? Tem. Tem um lado em comum? Tem. Então, eles são consecutivos, tá? Perdão, só corrigindo, eles são consecutivos. Então, vamos analisar aqui, ó, MOT e MOA, tá? Então, eles são consecutivos, beleza? Então, já analisamos aí este lado aqui em comum a esses dois ângulos. Então, vamos escrever aqui, como eu escrevi, certinho para colocar que eles são consecutivos, beleza? Então, agora vamos analisar o ângulo MOT e AOT, para saber se eles têm o mesmo vértice, tá? Então, vamos aqui, deixa eu trocar a cor para a gente conseguir visualizar melhor. Então, deixa eu colocar em laranja. Primeiro ângulo, MOT. Aqui, ó, MOT. Tranquilo, né? Agora, o ângulo AOT. AOT. Primeira coisa, eles têm o mesmo vértice? Tem. O O, né? Eles têm o mesmo lado em comum? Sim, também, né? Qual é o lado em comum que eles têm? O OT, né? Eles têm esse lado aqui, ó, o OT, em comum. Então, eles são consecutivos? São. Se eles têm o mesmo vértice e eles têm o mesmo lado em comum, se eles têm algum lado em comum, então eles são consecutivos, ok? Então, sim. Então, o ângulo MOT e AOT são consecutivos, beleza? E outros dois ângulos, MOA e AOT. MOA e o outro AOT. AOT. Eles são consecutivos? Sim, né? Porque eles possuem o mesmo vértice. E eles têm algum lado em comum? Sim, também. Qual é o lado em comum que eles têm, gente? O OA, né? Todos eles aqui, ó, têm o lado em comum OA. Então, o ângulo MOA e AOT, AOT,
eles também são consecutivos. Beleza? Vou apagar aqui. E agora vamos para os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, gente, eles são consecutivos. Então, o que são consecutivos? Eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. Só que aqui a gente não pode esquecer, eles não possuem pontos internos comuns. Então, por exemplo, os ângulos, vou colocar aqui o ângulo MOT e MOA, tá? Então, o ângulo MOT e MOA, eles possuem um ângulo aqui dentro, no caso, o ângulo MOA. Esse ângulo MOA, ele está interno no ângulo MOT, tá? Esse MOT, né, esse ângulo aqui maior, aqui, ó, MOT. O ângulo dele pega todo isso daqui, não pega? O ângulo dele. Então, o ângulo MOA, voltar aqui, esse ângulo MOA tá aqui dentro, ó. Peraí, tá aqui dentro, ó, tá vendo? Que o ângulo MOA está dentro do ângulo MOT, então eles terão pontos internos em comum. Então, sendo assim, eles não são adjacentes, beleza? Só confirmando então, ó, eu tenho esse ângulo MOT, que faz esse ângulo grandão aqui, e nesse caso aqui, ó, o ângulo MOA, que tem esse ângulo, eles têm em comum pontos internos. Então, eles não são adjacentes por isso. O ângulo MOA está internamente com o ângulo MOT, ok? Continuando analisando aqui. E os ângulos MOT e AOT? Então, aqui, ó, MOT e qual outro? AOT. AOT. Observa a mesma coisa. O ângulo MOT é esse ângulo grandão aqui. E o ângulo AOT é esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse ponto AOT está internamente, é um ponto ligado internamente com o MOT. Então, ele também não é adjacente. Então, eles também possuem pontos internos em comum e não são adjacentes, ok? E finalizando aí, os pontos e os ângulos MOA, aqui, ó, MOA, e o ângulo AOT, observa que eles têm o mesmo vértice? Tem o mesmo vértice O, não tem? Aqui, ó, o ângulo O, o vértice O, tem o mesmo vértice. Eles têm um lado em comum? Tem um lado em comum, né, como a gente já viu anteriormente, né? O MOA e o ângulo AOT, eles têm o mesmo lado em comum, o OA, certo? E eles não possuem pontos internos em comum. Observa que esses pontos aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Peraí. Observem aqui, ó, que o ângulo do MOA é esse aqui e o ângulo do AOT é esse aqui. Então, eles não possuem pontos internos em comum, beleza? Então, os únicos ângulos adjacentes aí são os ângulos MOA e AOT, beleza? Então, bora fazer